da EJA, primeiro período da Escola Estadual Peregrino Júnior. Nesta videoaula que estou disponibilizando para vocês, ela faz referência às aulas presenciais que teríamos no período de 6 a 10 de julho, equivalente a 2 horas aulas, e das turmas A, B, C e D, tá certo? E nesta videoaula eu vou fazer com vocês a correção da atividade que foi disponibilizada anteriormente, atividade remota que fez referência do dia 15 a 29 de junho, tá certo? Então essa atividade foi disponibilizada, vocês tiveram o prazo para responder, então é interessante que essa videoaula eu venha a responder para corrigir, tá certo? E como essa aula será validada por vocês? Eu vou disponibilizar no grupo de WhatsApp da turma um link onde você vai registrar a sua frequência, a sua presença. Essa presença, lá você vai responder um questionáriozinho, como por exemplo, você vai dizer se assistiu o vídeo todo ou não, se você entendeu e se teve dúvida, em qual questão você teve dúvida, para que a gente posteriormente, ou mesmo pelo grupo de WhatsApp, você possa ter essa dúvida e que eu tenha um feedback de você e saiba de verdade se você assistiu ou não à aula, tá bom? Então, quem não fez a atividade, eu ainda estou deixando aberta, então antes de ver esse vídeo, vai lá e tenta fazer sem olhar o vídeo. E depois tenta, assiste esse vídeo para saber aonde você errou, tá certo? Essa atividade ela fala de proporcionalidade e regra de 3, um conteúdo cobrado em todos os concursos que você vai fazer, na grande maioria, né? Em exames admissionais, muitas vezes de empresas, quando você vai conseguir atrás de um emprego, questõezinhas envolvendo regra de 3, inversamente proporcional, diretamente proporcional. Então, eu quero mostrar aqui para vocês na lousa. Eu vou chamar aqui a questão número 1, para quem não está com ela aí. O ideal, aconselho o seguinte, que vocês copiem as questões no caderno e resolvam os cálculos, deixem também no caderno para quando a gente voltar no momento oportuno, que vocês tenham isso aí registrado no caderno de vocês e uma eventual avaliação, você já tem essas atividades, todas elas que nós iremos fazer agora, todas copiadas em seu caderno, tá bom? Então vamos lá, vou chamar aqui a lousa digital. Olha só, a primeira questão diz o seguinte: 3 sócios, A, B e C, resolveram abrir uma pizzaria. O primeiro investiu 30 mil reais, o segundo 40 mil reais e o terceiro 50 mil reais. Após um ano de funcionamento, a pizzaria deu um lucro de 24 mil reais. Se esse lucro for distribuído aos sócios de forma que a quantia recebida seja diretamente proporcional ao valor investido, quanto recebeu o sócio A? Ele quer saber. Olha só, se ele diz que a quantia ela vai ser dividida diretamente proporcional, isso quer dizer o quê? Quem investiu menos vai receber um valor menor no lucro. Quem investiu mais vai receber um valor maior. Se fosse inversamente proporcional, seria o contrário. E isso na prática, uma situação dessa não existe, né? Quem deu menos tiraria mais e quem deu mais, investiu mais, tiraria menos. No caso de investimento, isso aí acontece muito a questão de idade, probleminhas envolvendo herança que em outra oportunidade a gente vai fazer. Então, se a divisão ela é diretamente proporcional, vou fazer o seguinte, ó. Então, vamos lá pegar os dados aqui. O primeiro sócio, ele investiu 30 mil. O segundo sócio investiu 40 mil. E o terceiro sócio investiu 50 mil reais. Se eu somar aqui, eu vou ter 3 mais 4, 7, 7 mais 5, 12.
foram investidos um total de R$120 mil. Então, fazendo a proporcionalidade, o que corresponde ao primeiro, no caso o sócio A, né? Eu chamei de primeiro, segundo, terceiro, mas na verdade é o sócio A, o sócio B, que ele disse aqui inicialmente, né? E o sócio C. Então o sócio A vai ser o quê? 30 dividido pelo total, que é 120. Então o que cabe a ele, 3 dividido por 3 dá 1, 12 dividido por 3 dá 4. Então é 1/4 do lucro. B ficaria o quê? 40 dividido por 120. Vou cortar esses dois zeros. 4 dividido por 4 dá 1, simplificando a fração. 12 dividido por 4 dá 3. Então, o sócio B equivale a 1/3 do lucro. E o sócio C, que investiu mais, ele vai ter 50, 120 avos. Vou cortar esses dois zeros. Como não dá para simplificar aqui, ele vai ter a fração de 5/12 do total. Mas a questão é bem clara e diz quanto recebeu o sócio A. Eu vou especificamente no sócio A, é 1/4. De quanto foi o lucro? R$24 mil. Então, vou pegar 1/4 de R$24 mil. Vou pegar aqui. 1/4 de R$24 mil eu faço multiplicando. 1/4 vezes 24. Então, 24 vezes 1, 24 dividido por 4. E 24 dividido por 4 vai dar R$6 mil. Então, esse é o valor, alternativa correta, letra A, esse é o valor que corresponde ao sócio A. Ok? Então, a questão de número 2, vamos lá. 3 máquinas levam 2 horas para produzir um lote de 1000 peças. Se o número de máquinas for inversamente proporcional ao número de horas para produzir o mesmo lote de 1000 peças, quanto tempo em horas será necessário para produzir o lote com 4 máquinas? Vamos lá pegar os dados aqui. Primeiro ele diz o seguinte, ó, 3 máquinas, não tem importância aqui a ordem, eu coloquei logo horas, mas não tem problema não. Então, 3 máquinas levam 2 horas para produzir um lote de 1000 peças. Ok? Se o número de máquinas for inversamente proporcional ao número de horas, por enquanto eu não vou me preocupar com isso aqui, eu só vou olhar, eu estou aqui apenas colocando os dados, tá certo? As informações. A questão da inversamente proporcional é só na hora de resolver, tá bom? Então, ao número de horas para produzir o mesmo lote de 1000 peças, quanto tempo, ou seja, o tempo daqui, quantas horas, eu vou chamar de X, será necessário para produzir o lote com 4 máquinas. Então, 4 máquinas para produzir as mesmas 1000 peças. Agora eu vou olhar aqui o fato de ser inversamente proporcional. Isso aí, se vocês observam na lousa, a gente montou, foi uma regra de 3, né? Uma regra 3 composta. Né? Então, como é que eu resolvo quando ela é diretamente proporcional e quando ela é inversamente proporcional? A regra de 3, quando é diretamente proporcional às grandezas, eu resolvo em forma de x, né? Multiplicando em forma de x. Quando ela é inversamente proporcional, eu resolvo em linha, multiplicando em linha. Vamos voltar para a lousa aí para a gente observar isso aí e fazer essa conta. Então, como é inversamente proporcional, eu vou fazer a multiplicação, ó, assim, ó, 2 vezes 3, tá certo? Opa. 2 vezes 3 vezes 1000. X vezes 4 vezes 1000. Tá certo? Na verdade, esses dados de peça, como não variou a quantidade de peças, nem precisaria. Eu poderia me limitar na minha regrinha de 3 apenas aqui, ó. Certo? Eu poderia me limitar
a horas e máquinas, porque a quantidade de peças produzidas foi a mesma, então não precisaria. Mas vamos lá, vamos fazer essa conta aí. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 1000, 6.000. X vezes 4 dá 4x. 4x vezes 1000, 4.000x. Então eu vou ter 4.000x igual 2 vezes 3 vezes 1000, 6.000. Então x é igual a 6.000 dividido por 4.000. Vou cortar esses 3 zeros aqui de cima pelos 3 zeros aqui de baixo. Eu vou ter 6 dividido por 4. E 6 dividido por 4 dá 1,5. Então serão necessários 1h30 para produzir essa mesma quantidade de peças, essas 1000 peças, usando 4 máquinas. Tranquilo? Então, lembra, quando as grandezas são diretamente proporcionais numa regra de 3, eu multiplico em forma de x. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, eu multiplico linearmente, tá certo? Em forma de linha. Ok? Então vamos para a questão agora. Vamos dar uma analisada aí na questão de número 3. A terceira e última questão com vocês aí na lousa. Olha só. A renda de um profissional liberal é diretamente proporcional, olha só, ao número de horas trabalhadas. Se ele trabalha 20 horas, sua renda é R$600. Então, vou botar aqui. As variáveis são horas e renda. A renda varia em função das horas. Então, se ele trabalha 20 horas, sua renda é de R$600. Qual será a sua renda se ele trabalhar 65 horas? Então, se ele trabalhar 65 horas, sua renda será X. Olha só que ele me disse aqui que as grandezas são diretamente proporcional. Eu acabei de falar, se é diretamente proporcional, eu multiplico em forma de X. Ó. Então, 20 vezes X vai dar 20x. Igual a 65 vezes 600, eu vou fazer essa conta aqui a par. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 6, 30. 6 vezes 0, 0, embaixo do 6 agora, ó. 6 vezes 0, 0, 6 vezes 6, 36. 0, 0, 0, 6 mais 3 dá 9, 39.000. Então, x será igual a 39.000 dividido por 20. Como eu tenho um zero aqui embaixo, eu vou anular ele com um zero aqui de cima. E vai ficar agora 3.900 dividido por 2. 3.900 dividido por 2, isso aqui vai dar 1.950. Então, se o cara trabalhar 65 horas, ele vai receber, vai ser devido a ele, R$1.950 pelo seu trabalho. Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. E vocês, qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me procurar, tá certo? Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.